Tu já viste o discurso de quem superou algum transtorno alimentar? São sempre os mesmos. A pessoa fala que teve o transtorno, como se sentia na época, e então mostra o corpo dela que hoje é bem diferente. Geralmente próximo do sobrepeso, com celulite, com dobras e coisas que antes incomodavam ela e hoje ela não incomoda mais, porque ela aprendeu a se amar. E então ela tenta vender aquele discurso e ser tão aceita com aquele físico quanto ela tentou ser na época por ter emagrecido e porque a sociedade impunha que ela tinha que ser daquela forma. É muito comum que esses discursos comecem falando que a sociedade impõe o padrão de beleza sobre as pessoas, as moças tentam se colocar naquele padrão de beleza. Os padrões estão aí, os padrões existem. Existe padrão de beleza, padrão de modelo de inteligência, padrão de modelo do que quer que seja. House era um padrão de inteligência e era um sujeito terrível de lidar com tudo, que resolvia problemas e que por conta disso ele era necessário, independente de como ele lidava com as pessoas. Mas é um padrão, é um modelo comportamental e esse modelo pode ser seguido, sequisto ou não, a pessoa que decida. Mas vocês podem perceber que esses discursos são sempre iguais e eles falam a mesma coisa. A pessoa tinha um físico, tentava mudar aquele físico, se sentia pressionado para mudar aquele físico, por nunca atingir o padrão que ela achou que ela precisava entrar porque o mundo queria que ela entrasse naquele padrão, ela pulou para um outro, então ela tenta vender aquele padrão como o seu novo e resolvido padrão de comportamento e físico. É sempre a mesma história e as moças apenas estão repetindo um comportamento antigo, de outra forma. Queriam ser aceitas de uma forma, que agora querem ser aceitas de outra. Não muda nada. Então, como que tu mudas isso? Né? Tu vais precisar decidir quem tu queres ser. Eu passei por anorexia, então eu conheço os sentimentos que as pessoas relatam, que as minhas pacientes me relatam. E eu podia fazer algumas coisas naquela época. Eu podia procurar resolver isso ou culpar o mundo de que o padrão de beleza magro foi imposto. Então o que eu fiz foi começar a treinar, essa é uma das formas de mudança da anorexia, né? Um dos tipos de revolta, de desespero. E com isso eu fui construindo o homem que eu queria ser. Hoje eu tenho o físico que eu gostaria de ter. Isso não me incomoda, eu não me comparo a quem tem um físico melhor, eu não me comparo a quem está no caminho ou quem tem genética mais facilitada para o ganho de massa muscular que eu. E é essa a diferença que nenhuma dessas moças consegue atingir aparentemente. A mudança até o ponto em que ela está dentro daquilo que ela gostaria de ter atingido, mas ela não se compara. O ano passado eu fiquei 4 meses sem treinamento após a minha cirurgia e aquilo levou embora 10 quilos de mim. Eu voltei a ser um rapaz de 75 quilos e magro. E em nenhum momento isso me causou qualquer tipo de problema. Por quê? Porque eu sabia que bastaria eu reconstruir aquilo depois. E que o homem que eu queria ser seria independente do físico, mas o físico é um chamativo para esse homem e não me incomoda que o meu físico seja exatamente isso que ele é, uma porta de entrada para o meu trabalho e para aquilo que eu consegui resolver em mim e que hoje eu me coloco para resolver na vida das pessoas. Essa é a diferença da resolução do transtorno alimentar e da máscara da resolução. Porque
eu resolvi o problema por completo, eu atingi o físico que eu queria. Essas pessoas, todas que eu observei os discursos até agora, não conseguiram e até foram para o outro lado, então elas tentam ser aceitas dessa forma. Eu não procuro ser aceito. Quem tem interesse, parabéns. Quem não tem, vida que segue, isso não muda nada na minha vida. E eu não preciso também ficar defendendo. Quando tu tens uma ideia, se ela é válida, ela não demanda defesa. Ela apenas precisa existir. Eu não preciso defender o anarcocapitalismo como a única coisa coerente que permitiria as pessoas serem quem elas podem ser, porque é uma ideia que já vale por si só. E eu não preciso defender o meu físico de hoje, porque é como a hashtag de guerreiro, né? Se tu és guerreiro, a armadura fala por ti, tu não precisas postar que tu és guerreiro porque tu foste treinar num sábado à noite. Tá? O resultado das tuas escolhas falam por você. E é o que não se vê nesses vídeos, e eu queria chamar a atenção para isso, porque eu tenho pacientes que são bulímicas, que são anoréxicas, e elas observam esses canais, elas seguem esses canais, tem sempre muitos milhares de inscritos, né? Um alcance que eu não tenho, provavelmente nem terei, mas que é para apresentar uma abordagem discretamente diferente. Por discreto digo, olha para o outro lado, tu podes te construir para tu chegares em quem tu queres ser, só que isso vai tomar muito tempo, isso vai tomar decisão, isso vai sacrificar muita coisa. E chegar nisso é difícil, porque nem todo mundo tem um método pronto para isso. Mas o que esses discursos fazem é apresentar uma coisa que parece que foi solucionada, mas que não foi. Não existe meio solucionado, não existe meio resolvido. Se um carro foi batido, como eu bati o meu, a resolução só ocorrerá quando a peça for trocada e o carro voltar ao seu estágio anterior. É a mesma coisa. Não existe como tu meio resolver a anorexia ou meio se livrar da bulimia. Tá? Recentemente eu perdi as minhas últimas autorregras da anorexia, e foi quando eu percebi que eu não tenho mais absolutamente nada daquilo. Então eu estou resolvido no que tange aos transtornos alimentares que eu passei vários deles. E por isso eu consigo hoje trabalhar eles nos meus pacientes. O vídeo de hoje é isso, e durante a semana eu vou falar somente sobre transtornos alimentares.